Oi, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal Depois da Leitura. Hoje eu venho compartilhar com vocês tudo que chegou por aqui nesses últimos tempos. Então, é muita coisa. Fica comigo logo depois da vinheta. Então é isso, gente. Eu deixei acumular um pouquinho aqui para, né, não é tudo assim como de ontem, tá? Porque é bastante coisa e é de alguns tempos que eu fui acumulando para trazer de uma vez só para vocês, ok? Alguns aqui eu ganhei. Como vocês viram aí na abertura, eu saímos das telas e nos encontramos pessoalmente. Eu, a Cat do Arabesqueando e a Gabi, que é uma amiga em comum nossa. E foi incrível e eu vou mostrar para vocês os presentinhos que eu ganhei delas também, tá? Então vamos começar. E aí no final tem dois deles que eu já comecei a leitura. E aí no final eu mostro para vocês os dois, que também são novos e que eu já comecei a leitura. Eu vou começar pelos presentes que as meninas me trouxeram, né? Muito, muito, muito obrigada pela gentileza, pelo carinho. Vocês sabem que vocês são assim, ó, do meu coração. Ah, então, vamos lá. Começar com essa obra incrível de um poeta que eu amo e numa edição assim belíssima, né? Que é o Bestiário do Pablo Neruda. Este livro aqui está impecável de lindo. Não, começando pela capa. Olha a capa. E dentro, aqui também tem ilustrações. Dentro, né? Entre os poemas a gente encontra, ó, ilustrações assim incríveis. Deixa eu mostrar algumas para vocês. Fora que os poemas do Neruda dispensam, né, qualquer tipo de apresentação. E quem ainda não teve o prazer de ler Neruda, leia. São belíssimos os poemas dele, assim, são realmente divinos, tá? Então, esse foi a Cat do Arabesqueando que me deu, Cat, presentaço. Outro que a Cat me trouxe, e que eu também estou muito interessada em ler, assim, eu não sei se ela chegou a fazer resenha no canal dela, mas se vocês derem uma olhadinha, eu sei que ela já falou desse livro lá. Aí é um livro que eu estou super curiosa em fazer essa leitura, que é o Clube do Livro Mortal. Aqui a gente vai ter um suspense, né, que envolve um clube de livro, um crime brutal diante de um encontro virtual literário. O que nos espera, não sabemos, mas saberemos em breve. E se for de agrado de todos, trarei minha opinião aqui, tá? Livrinho da Faro Editorial, fica também a dica. Esse aqui, esse é para depois. Esse outro que também ganhei de presente e que foi assim também assim maravilhoso, assim, extremamente feliz, que é um livro de um escritor aqui do Sul que eu admiro muito, que é o Henrique Schneider. E esse aqui é A Memória das Rosas, um romance. Esse eu não conhecia dele, tá? Eu conheço outras obras dele, esse em especial eu não conheci. Então, quando eu ganhei esse, eu fiquei super, super, super feliz, porque eu gosto demais do Henrique Schneider, acompanho ele já há muitos anos, né? Aí fica a indicação deste que vou ler, depois trago resenha para vocês, ou de outras obras dele, que realmente vale muito a pena ler Henrique Schneider, tá? E agora, aos presentes da Gabi, amada do meu coração. A Gabi é uma fofa, gente. A Gabi nos segue aqui, os nossos canais, e é uma amiga muito especial, assim, que nós temos. E aqui ela me trouxe, da tag, 2 livrinhos, tá? Esse aqui eu tinha muita curiosidade em ler. Deixa eu tirar aqui porque é uma história real, tá? E da mesma autora, daquele A Pintora de Rena,
né? Eu não sei se vocês ouviram falar, foi um livro super hypado, A Pintora de Rena, assim, e unanimemente todas as resenhas que eu vi, o pessoal adorou. Só que este aqui é uma história inspirada na realidade, tá? E nos traz a vida de Anrita Shergill, não sei como é que se fala, né? Porque ela é indiana, né? Já falei isso. Ela é uma escritora indiana. E fiquei muito curiosa, você sabe que eu gosto muito desses livros inspirados em histórias reais. Ele tem uma nova capa, né? Agora eu vou deixar por aqui para vocês. Tudo estará linkado aqui embaixo. Qualquer interesse que vocês tenham nessas obras, só clicar aqui embaixo que vocês serão direcionados, tá? E é 6 dias em Bombaim. Alka Josh. Olha, essa capa tá belíssima, né? Mas vou deixar a capa de venda aqui numa das laterais aqui, tá? Então, fiquei interessadíssima, inspirada na história real, a Frida Kahlo da Índia. A autora de A Pintora de Rena explora até onde estamos dispostos a ir para encontrar nosso lugar no mundo. Eu acho interessante porque aqui nos traz uma cultura diferente, né? Uma mulher vivendo em uma cultura diferente da nossa. Então, é muito interessante a gente conhecer, né? Que esse mundo tão grande e tantas formas, né? Que as pessoas encontram né? Tantas culturas. É muito, muito bom a gente conhecer, saber, né? Então, tá aqui, fica a dica também. Esse outro aqui, quando ela lembrou que eu queria muito ler, e eu fiquei assim, morta, quando ela me presenteou com este livro, porque, e eu só não li ainda, vou também dizer por quê para vocês, que eu tô muito, muito, muito ansiosa a fazer essa leitura, vou mostrar e vou deixar a capa de venda aqui, é Quando os Pássaros Voam para o Sul, da Lisa Hedzen. Bom, como vocês já podem ver, aqui tem um cachorrinho, né? E vocês sabem que histórias com bichinhos é comigo mesmo. Então, duas coisas me pegam nessa obra. Uma, né, é que tem animais, e eu gosto muito. E a outra é que a personagem protagonista da história, o personagem, é um idoso, que também é uma coisa que eu gosto muito, sabe? De me aproximar de obras que tenham protagonistas mais maduros, 50 mais ali, 40, 50 mais, enfim. E eu só não li ainda, agora vou contar pra vocês, porque a Gabi disse, Paty, se tu gosta, eu sei que tu gosta muito de cachorro, eu acho que ele vai ser um livro meio pesado pra ti. Então, esteja num bom momento. E eu gosto, ela me disse isso porque ela sabe que eu preciso estar num bom momento para ler determinadas obras. Eu tenho meu time, sabe? Quando eu vejo que não, hoje eu posso pegar isso aqui, aquele pesadão mesmo, né? Aí eu pego. Se não, eu procuro uma coisinha mais leve, assim eu vou intercalando a minha vida literária, tá? Então, tá aqui, mas logo, logo já vai ser lido. Esse eu trarei resenha para vocês, tá? Fica a dica, a capinha de venda tá aqui. Eu acho que deve ser maravilhoso esse livro. Tenho essa sensação. Esse livro eu comprei em uma promoção dessas Prime, essas promoções da Amazon aí que aparecem de repente. E tinha um estoque, quando eu comprei, eu acho que alguém finalizou antes de minha compra e disse quando voltar para o estoque a gente... Porque estava um preço super bom, tá? Paguei 27, eu acho, uma coisa assim, 26, 25, mas é mais ou menos isso aí. E a Paty, do Books da Paty, falou demais, fez resenha desse livro, ela gostou bastante, e eu fiquei interessadíssima em ler essa obra. Até vou deixar o link aqui embaixo, porque a última vez que eu olhei, ele ainda estava com valor super bom, tá? Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Não sei se hoje, no dia de hoje, ainda vai estar. Mas no último dia que eu olhei, que foi essa semana, ainda estava com preço muito bom. Tá? Que é Audição, do Murakami Ryu. Tá? É Dark Side, né? Não precisamos nos prolongar muito, né? Nas edições da Dark Side, maravilhosas, né? Aí a diagramação, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá? Audição, o que diz aqui? Shigeharu Aoyama tenta encontrar a mulher ideal por meio de uma audição para um filme. Experiências de perda e dor aproximam ele e a misteriosa Asami Yamazaki, mas a ânsia de aplacar a sensação de vazio e a negação da realidade obscurecem a razão e desencadeiam reações impensáveis. Agora, vamos aos que eu adquiri nesses últimos tempos aí. O primeiro deles é um livro da LPM também, é um livro entre poemas e mini biografias, assim, vai intercalando, né?
que é uma obra do autor Sérgio Faraco, tá? Que também é um incrível escritor, e é 60 poemas trágicos, tá? Da LPM também. Aqui o Sérgio Faraco ele selecionou 60 sonetos e 60 poetas cujas vidas foram interrompidas por tragédias. Vocês sabem que a gente vê, assim, esses grandes poetas geralmente tiveram a vida, né, partiram muito cedo e tiveram vidas realmente complicadas. E aqui ele traz 60, né, histórias que nos contam sobre isso. Então, dentro da tradição romântica de que os poetas morrem cedo, Faraco pesquisou e comprovou que este fato, já absorvido pelo imaginário popular, tem fundamento na realidade. Muitos foram os poetas cuja vida foi abreviada pela enfermidade ou por alguma tragédia, consequência de paixões arrebatadoras ou golpes do destino. Este é um livro precioso pelo cuidado na criteriosa pesquisa e pelo inusitado fato de criar uma simbiose entre a boa poesia e o destino dos poetas. Então, assim, é interessantíssimo, ó. É assim, é intercalado, aqui traz um soneto e aqui traz o poeta, né? Uma mini bio, assim, né? E vale muito a pena conhecer a obra dele. E eu, como gosto muito de poesia, né? Eu escrevo, né, poemas também, então vocês sabem que tanto que eu mostrei o bestiário que eu ganhei, que eu me encantei, eu gosto muito de ler poesias e poemas e obras nesse gênero, tá? Então fica essa dica aí, é folhas brancas, tá, gente? Eu não sei, eu não tenho problema nenhum com folhinhas brancas, mas eu sei que tem pessoas que preferem a outra, né? Mas tá aqui, fica a dica. Outro que eu trago aqui para vocês é um livro de uma autora que eu gosto demais, que vocês já conhecem, eu já trouxe dela aqui para o canal Obras, e eu estou ainda lendo uma obra dela, que eu prometo para vocês que eu trarei resenha, e me pediram a resenha e eu vou trazer, só que está demorando essa leitura, porque como eu estou fazendo um estudo da obra, eu estou intercalando com outras obras que ela fala dentro daquela obra, né, que é O Perigo de Estar Lúcida, tá? Mas, quando finalizar, eu quero trazer um vídeo bem completão, assim, com tudo, inclusive com um estudo feito a respeito da obra, tá? E do que traz ali dentro. Não me esqueci, tá, gente? Eu sei, tem gente que me pediu, eu não esqueci, tá ali, tá? Só que tá sendo realmente um processo bem lento, porque tem muita coisa para extrair daquela obra, certo? E o que eu trouxe dela é o último livro dela, lançado aqui no Brasil, que é A Carne. A Carne, da Rosa Monteiro, também vai nos trazer uma personagem com uma protagonista com mais idade. Então, aqui o que a gente tem? Neste romance profundo, erótico e irresistível, Rosa Monteiro fala da passagem do tempo, do medo da morte e do fracasso, mas também da esperança. Um hino à necessidade de amar e à gloriosa tirania do sexo. Tá? Então, Rosa Monteiro escreveu um romance sobre pessoas feridas pelo pânico da solidão e o medo de nunca mais serem amadas. Não sei o que, né? Mas como Rosa Monteiro eu leio sem medo, né? Independente do que me aguardará, vamos ver, assim. Eu andei assistindo uma live dela, onde ela falou sobre muitas coisas e muitas outras obras, muitos outros autores. Quem acompanha a Rosa Monteiro lá no Instagram ela faz de tempo em tempo lives, tá? Então é bem interessante quando a gente consegue, né? Porque não é muito seguido, assim, porque ela tem que organizar dentro da agenda dela, que é bastante corrida, né? Porque ela participa de festivais, ela participa de feiras, enfim. Então, mas ela sempre avisa quando ela fará, tá? E vale muito a pena assistir as lives dela, porque ela traz muita informação sobre literatura, sobre escrita. Sim, ó, é maravilhoso, tá? Fica a dica também, não só do livro, como das lives dela aí, para quem gosta e quer conhecer mais sobre literatura, enfim. Sobre escrita, né, em si, ela fala muito sobre a escrita dela e a escrita em si. Agora, outro que também é um lançamento, que esse aqui, há pouco, teve uma polêmica sobre essa escritora, e falaremos disso rapidamente aqui, é Terra de Impulsas, da Olga Tokarczuk. Ela foi, você sabe, um prêmio Nobel de Literatura. Há pouco tempo, alguns já devem ter visto aí, porque teve muita gente que surfou nessa onda da polêmica. E quem não sabe, só rapidamente, só para colocar vocês a par. Há pouco tempo, pegaram um trecho de uma palestra dela, onde ela falava de IA, e escreveram, ela diz que escreve com IA. Tá? Eu, particularmente, fui olhar esse trecho, tá?
Pelo que eu entendi desse corte, né, ela estava falando sobre um contexto todo de escrita, né, que a palestra deve ter durado 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia, enfim, né, e o corte é minutinhos ali. Então, assim, precisamos de polêmicas, né, a imprensa precisa de polêmicas, né, todo mundo precisa de polêmica para engajar em alguma coisa, para dar ibope, para dar, enfim. Eu sempre digo para vocês, se eu não estava lá, não vi, não sei o contexto, não ouvi, não me posiciono, porque não posso estar acusando ninguém de algo que eu nem sei, nem vi, né? É o que falam por aí. Então, assim, ó, gosto muito da escrita dela. Ela é ganhadora do Nobel. Essa história me parece muito interessante. Eu vou falar rapidinho para vocês. Num sanatório no coração de uma Europa que caminha em direção ao abismo, um grupo de sujeitos filosofa e fala absurdamente a respeito do sexo oposto. Com o poder encantatório das melhores narrativas, este romance de Olga Tokarczuk é um triunfo de ironia e crítica devastadora das supostas diferenças entre homens e mulheres. Então, tá aí, fica a dica, eu gosto demais dela, e quem não leu, eu acho que deveria dar uma chance, conhecer a obra dela aí, ela ganhadora de Nobel, enfim. Fica a dica, tá? E cuidado, tenham cuidado com tudo que vocês ouvem, né, nas redes aí, porque eu sempre digo, se eu não vi, se eu não estava presente, não vi com esses olhinhos, não vi com esse ouvidinho, então assim, ó, né? Tá? Então é a minha opinião, tá, gente? Então, passando adiante, aqui eu tenho um outro livro que eu vi num daqueles vídeos de grandes autores e nomes da literatura mostrando a biblioteca, e ele indicou esse livro aqui, não me lembro quem foi agora para dizer para vocês, se eu não me engano foi um editor, Ai, não vou recordar, desculpa, realmente não vou recordar, mas ele mostrou esse livro e disse que era um dos livros favoritos dele, e eu encontrei ele para comprar e não pensei 2 vezes, comprei, que é O Chalé da Memória, de Tony Judith, autor de Pós-Guerra, tá? Em O Chalé da Memória, cada capítulo evoca uma experiência ou uma recordação do passado através da mente prodigiosa de Tony Judith, durante seus últimos meses de vida. Escrever estes ensaios lhe permitiu, de certo modo, escapar de sua doença degenerativa, uma prisão a cada dia mais estreita. Então, o que a gente tem aqui, basicamente? É um livro escrito, né, pelo autor, durante os últimos 6 meses de vida desse autor, que estava sofrendo de uma doença degenerativa e que ia acabar limitando ele por completo. Então, eu acho que realmente deve ser uma obra muito interessante. O Chalé da Memória é o legado de um intelectual singular e uma pequena excursão por momentos marcantes da história da Europa. Eu acho que deve ter muita informação aqui nesse livro, tá? Então, fica essa dica aí também. Eu me interessei muito por essa obra. E também, já chegando mais para o fim, tenho aqui para mostrar para vocês um livro de um autor que eu gosto muito também, que é o Jack Kerouac, Despertar, uma vida de Buda. Bom, o Jack Kerouac, eu acho que dispensa também apresentações, né? É o mesmo autor de On the Road, né? E também um autor bastante, né, com bastante histórias aí no mundo literário. E aqui ele nos traz basicamente, porque ele teve várias fases na vida dele, né? E aqui ele nos traz basicamente uma biografia, diríamos, de Buda, tá? Diz o seguinte: Buda significa o desperto. Até recentemente, a maioria das pessoas pensava em Buda como uma figura rococó, grande, gorda, sentada com a barriga de fora, rindo, conforme representado em milhões de bugigangas para turistas e estatuetas de lojas baratas aqui no mundo ocidental. Isso é um trecho do livro, tá, gente? As pessoas não sabiam que o Buda verdadeiro era um belo príncipe que, de repente, aos 29 anos de idade, começou a matutar no palácio de seu pai, olhando através das dançarinas como se elas não estivessem ali. Até que finalmente jogou tudo para o alto de maneira enfática e cavalgou para a floresta num cavalo de batalha, cortou o longo cabelo dourado com a espada, sentou-se com os homens sagrados da Índia daquele tempo e morreu aos 80 anos, um venerável andarilho, esguio de antigas estradas e bosques de elefantes. Esse homem não era um tipo folgazão, de aspecto relaxado, mas um profeta sério e trágico. O Jesus Cristo da Índia e de quase toda a Ásia.
tá? Esse é um trecho do livro, e eu achei que deve ser interessantíssimo. Como eu falei, eu gosto demais das obras dele, então fica essa dica também, deve ser uma viagem bem bacana esse livro aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um livro que me foi indicado por uma seguidora aqui e lá do Instagram, que é a Marta, indicação assim, bárbara, né? Como ela sabe que eu gosto muito de escritores portugueses, né? Ela me mandou perguntando se eu já conhecia este escritor que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu digo, não. E aí fui procurar saber mais dele e assim, ó, fiquei louquíssima para ler algo dele, que é o Rui Couceiro, Baiоá, Sem Data para Morrer, da Biblioteca Azul, né, que é um selo da Editora Globo. Quero muito conhecer a obra dele, eu sei que ela já estava lendo, acho que já finalizou uma obra dele, estava gostando muito, e eu sempre preciso conhecer, né, como é que eu não vou conhecer, né, um contemporâneo, escritor português contemporâneo, né, não tem foto dele aqui. Ele nasceu no Porto, né, em 1984, né, um jovem escritor, mas a letrinha eu já vou juntar para vocês, assim, ó, é sofrida para quem tem problemas de vista, mas me parece um livro muito interessante. O que de início parece uma pausa na carreira e um retorno às origens familiares, longe das atribulações da vida urbana, mostra-se um embate profundo contra a condenação eterna de um modo de vida, capitaneado pela morte, força natural maior, que impõe a todos uma data final desconhecida. Ou será que há alguma forma de saber a data de morte de cada habitante de uma pequena vila do Alentejo? Em Baiоá, Sem Data para Morrer, o jovem e o velho, o urbano e o rural, convivem ao mesmo tempo, próximos e distantes. Então, esse eu trarei resenha para vocês, porque quero conhecer, se for do meu interesse, se eu gostar, já vou buscar outras obras dele, que eu já vi que ele tem outras obras publicadas aqui no Brasil, tá? E vamos saber quem é Rui Couceiro, né? Como é, quem é, eu já andei cavando, mas como é a escrita dele, né? E agora dois que eu estou lendo, né, e que chegaram por aqui, né, para finalizar. Um deles eu já postei foto aí, né, aqui, lá, em todas as redes, enfim, que é A Confraria da Oliveira, da Luíse Valente. A Luíse Valente, ela é escritora e jornalista, né, e neste livro aqui, é um livro da editora Vestígio, a gente vai conhecer a história da Branca, né, a personagem, né, que ela é de origem portuguesa, e devido aos acontecimentos, isso logo no início do livro vocês vão ver, acontece algumas coisas, a vida dela não tá muito legal. Ela é uma protagonista 50, tá? Ela faz 50 anos, bem no início da obra ali, e ela decide, assim, que ela precisa daquele momento da vida dela, sabe quando a gente entra naqueles, de olhar para trás, rever o que a gente tá fazendo na vida da gente, enfim, e ela decide fazer algo, alguma mudança. E ela recebeu um telefonema que ela havia recebido uma herança, que era uma árvore, uma oliveira, lá em Portugal. E ela ficou com aquilo, meu Deus, uma oliveira, o que eu vou fazer com uma árvore? E nessas voltas e voltas, ela acaba indo a Portugal, tá? Mas existem acontecimentos até essa partida dela, que ela vai e ela começa a descobrir várias coisas, né, sobre a família, e também que esta oliveira não vem sozinha. Esta herança vem com um monte de coisas, histórias e, enfim. Estou ainda, né, em processo de leitura aqui e vamos ver, me interessei pela obra, achei muito legal, né? A Luíse, ela é escritora, jornalista e documentarista, tá? Ela já foi finalista a prêmios, ela escreve infanto-juvenil também. As obras dela já foram publicadas em Portugal, Holanda, França, Itália, Polônia e Albânia. Olha só. E às vezes a gente não conhece os escritores, né, nossos aqui brasileiros, e olha, pelo mundo aí, estão os livros, as obras deles, né? Por isso que é interessante a gente estar sempre conhecendo coisas novas, né? É o primeiro contato que eu tenho com a escrita da autora também não conhecia, eu vi que era um lançamento, achei a capa belíssima, achei a sinopse interessante e adquiri. Ela já atuou como jornalista também na televisão, nos editoriais internacionais e cultura, tá? E desde 2016 dedica-se à dramaturgia e à literatura. Entre escrita, participação em feiras e eventos literários, palestras e oficinas, tá? Aqui tá a Luíse,
Mas trarei depois direitinho mais sobre ela e sobre a obra para vocês, tá? Mas é muito legal, a obra está sendo uma leitura bastante interessante, ó, diagramação, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Folhinhas amarelas, capítulos curtos também, que eu gosto, né? Já comentei com vocês, e para fechar, para finalizar, eu adquiri esse mês também, minuto. Esse mês eu adquiri também e já comecei a leitura, um livro que já estava há muito tempo aí no meu radar e esse momento eu achei que eu precisava ler ele e fui lá e adquiri, que é um livro da Marsha M. Linehan, Construindo uma Vida que Vale a Pena Ser Vivida. São as memórias dessa psicóloga, tá? É um livro da ArtMed. Essa psicóloga, ela foi a criadora da terapia comportamental dialética. Que terapia é essa? É a terapia que é usada, a mais usada e a que tem surtido maior efeito aos pacientes que sofrem do transtorno de personalidade borderline, tá? E ela é portadora do transtorno, tá? Ela também tem o transtorno de personalidade borderline, e ela nos conta a história dela desde lá de quando o transtorno surgiu, porque esse transtorno ele geralmente aparece ali entre 16, 18 anos, essas meados aí, é quando ele pela primeira vez dá sinais, né? E aí ela nos conta de lá, né, até ao momento que ela criou essa terapia. Ela, por passar, né, pelo inferno, como ela relata aqui, né, por passar pelo inferno, ela disse que o dia que ela conseguisse se manter estável, ela faria algo para poder ajudar outras pessoas que também vivem esse mesmo inferno, né. E é muito interessante, até onde eu li aqui, é um livro muito interessante, tá? O que, para quem gostou, assim, de outras obras, eu tenho uma outra obra que é de uma outra psiquiatra, só que ela é bipolar. Só um minutinho que eu vou trazer para você. Essa outra psiquiatra que eu me refiro é a Kay Hadfield Jamieson, no livro Uma Mente Inquieta. Este também é um livro de memórias, tá? Onde essa psiquiatra relata toda a trajetória dela como uma paciente que tinha transtorno bipolar, né? Tem, e a luta dela, né, como médica psiquiatra e com as medicações, as mudanças de medicações, é um livro bem interessante também. Esse aqui eu já li, eu acho que umas 4 ou 5 vezes, tá? Tá bem escrito ali, bem marcado, é uma história muito, também que indico demais, assim, para quem se interessa por esses temas, né? E aí, agora estou lendo esse que fala de 2 questões psiquiátricas, né? Com médicas, psiquiatras que passaram pelas questões e nos trazem aqui a luta delas e como elas conseguiram ir vivendo a vida, né? Porque esses transtornos, infelizmente, não têm cura e é preciso se adaptar a viver com eles, tá? É isso, gente. Quero agradecer demais a companhia de vocês. Eu sei que eu estive ausente aí por uns dias, né? Que eu precisei me ausentar por uns dias, que às vezes é necessário, né? Mas eu sempre volto, eu digo para vocês, eu sempre volto. Tá? Muito, muito obrigado para aqueles que não soltam a minha mão, que não desistem de mim, pela companhia, pelo carinho, né? Aqui, lá nas outras redes todas que vão lá, me seguem também, me mandam mensagem. Minha sempre, sempre gratidão a cada um de vocês pelo carinho e companhia, tá? Deixa o like se gostou desse vídeo. Um beijo gigante para vocês. Muito, muito, muito obrigada e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.